Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32 dizem assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Continuando então o nosso estudo sobre parábolas e histórias, nós hoje vamos nos deparar com a parábola da semente de mostarda. E uma parábola bem curta, como nós lemos aqui, 2 versículos. E essa parábola específica, existe todo tipo de alegoria e tipologia e simbolismo que poderia, e às vezes é aplicado a esta parábola. Quem é que plantou o quê, aonde, quando e por que plantou, enfim. Mas não que seja necessariamente errado fazer isso. Muitas vezes as parábolas têm, na maioria das vezes, tem uma certa tipologia ou simbologia, mas nesse caso aqui nós vamos manter a coisa bastante simples, tendo cuidado para não complicar uma coisa que é para ser simples e clara. Uma parábola bastante simples, bastante clara, e a gente começa a alegorizar demais e a coisa começa a ficar meia confusa, né? Então, uma parábola tem como função simplificar, clarificar e ilustrar algo. Então, nós temos que ter cuidado com essa história de ficar dando muita corda para alegoria. Mas, enfim, vamos manter um estudo bem simples hoje. Vamos ver apenas 2 aspectos. Nós vamos ver a comparação que é feita, que é clara a comparação que é feita aqui, e depois nós vamos ver a lição que essa parábola está nos trazendo. Então, olhe comigo no versículo 31, que foi o primeiro que nós lemos, e nós vamos ver, entender essa comparação que Jesus fez. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então, vamos ver aqui, essa comparação. O que é comparado exatamente? Bom, é comparado um reino com a humilde mostarda. Nós temos um reino que ela é comparada, e a comparação é feita para ilustrar uma verdade, que é justamente a lição que nós vamos ver daqui a pouco. Mas aí se pergunta, qual o reino e qual a parte da humilde mostarda, da planta da mostarda? Bom, quanto ao reino é simples, é bastante explícito o versículo 31, que fala o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então, o reino é o reino dos céus, indiscutivelmente. Só que na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, muitas vezes é usado o reino dos céus e o reino de Deus. Existe alguma diferença? Os dois são a mesma coisa? Ou são 2 reinos diferentes? Na realidade, de modo geral, eles são sinônimos. Eles tratam da mesma coisa. Vou dar um exemplo disso. Lá em Mateus 19, versículo 23, diz assim: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você veja bem, ele falou no versículo 23 sobre entrar no reino dos céus e no versículo 24 o reino de Deus. Mesmo contexto, mesma ocasião, o mesmo reino. Então, os dois são sinônimos, são intercambiáveis. Existem alguns casos específicos onde pode se referir ao reino milenar, durante os 1000 anos que Jesus vai reinar na Terra, pode se referir à eternidade, como sendo o reino dos céus, a eternidade, uma vez já adentrando e durando o resto da eternidade, ou pode também se referir à obra de Deus aqui na Terra. Pastor, como é que a gente sabe quando um é um e o outro é outro? Na realidade, o contexto em que é usado vai ditar. Mas na grande maioria das vezes, um pode ser trocado pelo outro e vice-versa, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão sendo feita. Tá? Então, o contexto vai definir se é o caso e qual é o caso. Então, esse é o reino. A comparação do reino é o reino de Deus, o reino dos céus, mesma coisa, é obra de Deus. E quanto à mostarda, como que a mostarda ela é usada na comparação?
Seria o grão da mostarda? Seria a semente da mostarda? Ou seria a planta toda? Na verdade, as três partes da humilde mostarda é usada. E nessa questão das três partes da mostarda pode surgir alguma confusão, algum mal entendido, porque, por exemplo, usa grão e usa semente. Versículo 31, semelhante, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E no versículo 32 fala, o qual é realmente o menor de todas as sementes. Então, peraí, é o grão ou é a semente? Tá? E no versículo 32 ainda fala, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. Então nós temos toda a planta, o grão, a semente, a árvore. E vamos falar da árvore um pouquinho, porque é um caso interessante. Mas o grão de mostarda e a semente da mostarda são a mesma coisa. É como feijão. O grão de feijão e a semente do feijão é a mesma coisa. O milho, você quer plantar milho, você pega um grão de milho e você planta, enterra aquele milho, aquele feijão, aquele arroz. Então, aquele grão é a semente. A mesma coisa com a mostarda. O grão da mostarda é a semente da mostarda. Agora, nem toda semente é um grão. E aí que interessante, nem toda semente é o grão. Abacate, aquele caroção, pois aquilo lá não é o grão, mas é a semente, mas não é um grão. Né? É a semente, mas ela está numa fruta, não é um grão. Então, nem toda planta, a semente é o grão. Às vezes é o grão, às vezes é uma coisa minúscula, parece um pó, você não vê. E vamos voltar a falar sobre isso só mais aqui um pouquinho. Agora, botanicamente falando, a mostarda não é a menor de todas as sementes. Pastor, então a Bíblia está errada. Um erro na Bíblia. Não é um erro na Bíblia. Jesus aqui está falando proverbialmente, ele não está falando botanicamente. Ele não está. A questão aqui, o assunto, não é botânica. Não é agricultura. Ele está usando o exemplo proverbial, porque era conhecido naquela cultura, naquele meio judeu, era conhecido que o menor grão que eles lhe davam era de fato da mostarda. Era menor do que o arroz, menor do que o trigo, menor do que o milho, menor do que a cevada. Então, é de fato a menor semente dentro do universo, do contexto deles. Vou dar um exemplo aqui. Botanicamente falando, a menor semente, cientificamente, botanicamente falando, é, por exemplo, a semente da orquídea. A semente do crisântemo. Botanicamente, essas são as menores sementes. Agora, veja bem, tanto a orquídea quanto o crisântemo, elas são o quê? São flores. São flores decorativas. Não são ervas, não são legumes, não são grãos. Então, se você fosse falar qual a menor semente de todas que existe, a da orquídea. Agora, me diga uma coisa, naquele região, naquela cultura, aquelas pessoas, eles sabiam que era uma orquídea? Não, a orquídea não é natural de lá. Então Jesus está falando proverbialmente dentro do conhecimento e contexto daquela cultura, daquelas pessoas. Então, quando você fala assim para o judeu, atenção, judaizada toda, qual a menor semente de todas? Todo mundo ia gritar, mostarda. Para eles era. Tá? Então não é um erro. Jesus está falando aqui para uma audiência específica. Tá? Então ele está falando proverbialmente, está falando contextualizadamente e não botanicamente. Agora, a semente da mostarda é a menor semente, isso aqui também é interessante, que você planta no chão. Faz um buraco, bota lá dentro e você enterra ela. O crisântemo e a orquídea, você não faz isso, mesmo porque a semente é tão pequena, é como se fosse uma poeira, um pó. E você não enterra. Você não enterra ela. Então, se você for do ponto de vista de semente de enterrar, além do contexto deles, também tem essa questão da menor que você enterra. Agora, tem outro fator que botanicamente é problemático. Não é um problema aqui. Qual é esse, pastor? Aqui fala que grão da mostarda, ele cresce e de sorte que vem crescendo a maior das plantas e faz-se uma árvore. Veja bem, um pé de mostarda nunca vai se tornar uma árvore.
não como nós conhecemos. Árvore que tem um tronco, tem a casca do tronco, tem os galhos, tem as folhas. Isso aqui é uma árvore. A mostarda não é uma árvore. Assim como o trigo não é uma árvore. O milho não é uma árvore. A mostarda não é uma árvore. É uma planta, mas não é uma árvore. Se você tiver as condições ideais e você aguar, tomar conta, pode chegar um pé de mostarda até isso em raros casos, tudo cooperando, pode chegar até 6 metros, que para um pé de mostarda é gigantesco. Mas é muito incomum. Na realidade, o pé de mostarda é um arbusto, ele fica geralmente dessa altura ou menos. Tá? Um exagerado pode chegar a 6 metros, mas isso, como disse, em condições específicas e muito precisas. Mas a verdade é que esse arbusto ele não cresce muito. Pode chegar até, como disse, 5, 6 metros, mas não é normal. Mas ele não se faz uma árvore. Como nós, ou como eles sabiam que era uma árvore. Eles sabiam muito bem o que era uma árvore e o que era um arbusto. Eles sabiam o que era uma árvore, que era um pé de milho, o que era trigo. Não era uma árvore. Então, por que Jesus falou que o pé de mostarda pode chegar a ser, então, uma árvore? Jesus usou o termo de árvore para um arbusto justamente porque ele está falando da árvore no sentido se referindo ao resultado, ao crescimento, à extensão e à atuação milagrosa do reino dos céus. Ele está comparando o quê? O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Então, ele está comparando o reino do céu a um pé de mostarda, que geralmente se torna, dessa altura, é um arbusto, mas esse pé de mostarda fictício, é uma parábola que ele está usando, ele de fato se torna, ele se faz, aqui é o termo que fala, e faze-se, ou seja, se faz, ele se torna uma árvore. Então, o reino de Deus, na sua extensão, no seu escopo, na sua atuação, ele vai passar de ser um arbusto, que é o normal para um pé de mostarda, e ele vai, de fato, se transformar numa árvore em que vêm os pássaros e fazem ninho em seus galhos, em seus ramos. Um pé de mostarda, os ninhos não fazem ninhos. Por quê? Porque o caule é fino, os ramos são finos, não tem estrutura para um passarinho chegar lá, pode até pousar talvez, ficar meio assim que balançando no vento, com o peso do pássaro, mas você fazer um ninho em tais condições e aninhar, porque aqui fala, os pássaros vão e aninham. O que é aninhar? Eles fazem um ninho, eles colocam seus ovos, eles chocam os seus ovos, alimentam os seus filhotes até esses crescerem e saírem do ninho. Você não vai fazer isso num pé de mostarda. Mas vai ser feito numa árvore. Por quê? Porque o reino de Deus, ele vai ter tudo para se transformar em algo que vai dar apoio e sustento, a sua extensão, o seu escopo, a sua atuação, o seu crescimento vão ser milagrosos, porque se trata do poder de Deus, que vai fazer uma obra milagrosa. E o poder de Deus, então, é ilustrado nisso. E o poder de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, ele é composto, lembrando, por novas criaturas. Tudo se fez novo. Um arbusto se tornou uma nova criatura. O quê? Uma árvore. O potencial de um arbusto foi multiplicado porque ele foi transformado. Assim como nós somos transformados, como recebemos Cristo, nós temos o potencial de sermos transformados, temos o potencial de sairmos de ser meros arbustos e nos tornarmos árvores, apesar que não é o normal. O pé de mostarda não é normal se transformar, se fazer uma árvore. Mas nesse caso aqui, está se comparando com o reino de céus, o reino de Deus. Então essa é uma comparação, que ele está fazendo. Tá? Então aí ele usa aí a mostarda, mas aí ele foge um pouquinho, em que a mostarda não se torna uma árvore, mas o reino de Deus está sendo ilustrado. Porque é algo, e nós vamos ver isso na lição agora, não é algo normal isso acontecer, é algo sobrenatural, além do normal. Então olha comigo no versículo seguinte, o versículo 32, tendo feito aqui a comparação, o que foi que ele comparou? O reino de Deus com a mostarda, o reino dos céus com a mostarda. Nós temos agora a lição em si. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, aqui a lição central
é o crescimento milagroso e extraordinário do reino de Deus, ou reino dos céus aqui na terra. O versículo seguinte, que não faz parte da parábola, mas é uma outra parábola, podemos dizer uma subparábola, porque está ligada a essa parábola, e é um versículo só, o versículo 33 de Mateus 13. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus, mais uma vez, é semelhante ao fermento. Então, mais uma vez, semelhante, está comparando, só que agora é com o fermento, mas está ligado com a semente, veja só. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, estamos falando no versículo 33, dessa parábola do fermento, esse um versículo, está falando sobre o crescimento. Você pega 3 medidas de farinha, você coloca uma medida de fermento, que é bem menor que a medida de farinha, e aquilo vai levedar, aquilo vai aumentar a massa, aquilo vai fermentar. Então, isso aponta o contexto vindo da parábola da semente da mostarda, é justamente o crescimento extraordinário. É o crescimento, tá, que vem de sair de ser um pé de mostarda a se tornar uma árvore de mostarda, que na realidade não existe árvore de mostarda. Isso não existe em lugar nenhum. Tá? É só uma ilustração, uma parábola, usando então uma hipérbole, usando uma comparação exagerada para fazer um ponto, provar um ponto. E o que nós temos aqui é que a semente ensina que algo pequeno, como o reino de Deus, começou pequeno e cresceu. Pequeno como, pastor? Bom, começou com 12 seguidores. No Mar da Galileia, chamou os seus primeiros 12 seguidores, aquele Judas estava no meio, que não era de fato, mas só ficou sabendo mais tarde, mas 12 seguidores. E esses 12 seguidores não eram pessoas extremamente cultas e educadas, doutores da lei. Não, pegou pessoas normais, pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, e assim por diante. Classe média, trabalhador, só normal, não foi nenhum doutor da lei, nenhum fariseu, não foi nenhum especialista em nada, não foi ninguém rico, grande empresário, não foi... Não, pessoas normais. 12 pessoas comuns, como eu e como você. Esse era o calibre das pessoas que Jesus usou. Pessoas normais. Somente 12. Aqui nós temos mais do que 12. Mas ele usou 12 pessoas. Eles não tinham uma sede, era uma igreja itinerante. Eles não tinham riqueza, não tinham muita coisa. Não tinham muita riqueza, não tinham muito recurso. Mas começou com 12 pessoas. Isso num canto do mundo que não era o palco mundial. Ele não começou, essa semente não foi plantada em Roma, ou em Atenas, ou em um grande centro de cultura e fama. Não. Israel. Israel era o fim do mundo. Israel era o lugar que ninguém queria ir. Israel era o canto que as tropas romanas, como castigo, eles mandavam para onde? Para Israel. Era o fim do mundo, era o esgoto, foi lá. Num lugar desprezado, não muito importante, sem destaque, sem fama, sem nada. Não era num centro de nada. Era simplesmente Israel. Rebelde, pobre, não sofisticada. Isso numa época, num tempo onde não havia tecnologia de comunicação, não havia tecnologia de transportes, logística, não tinha. É verdade que tinha o Império Romano, que eles abriam estradas, mas eram estradas simplórias. E não haviam veículos, era tudo a cavalo, a carroça. Eles não tinham trem, avião, não havia velocidade, não havia internet, telefone, telegrama, não havia a prensa, você não podia escrever livros, é tudo escrito à mão. Queria um livro? Vai ter que ser escrito à mão. Não havia produção em massa de literatura. Então, esse é a pequena semente. Não tinha nada. Se você pensar bem, hoje nós temos muitíssimas mais vantagens do que eles tinham. Nós temos internet, tem televisão, nós temos transporte, nós temos infraestrutura, nós temos uma série de coisas. Nós temos livros, podemos imprimir livros, você pode imprimir livros virtuais até, enfim,
o que nós temos hoje não se compara, mas o reino de Deus começou justamente com 12 pessoas simples, sem treinamento, pessoas normais, num lugar não muito destacado, sem facilidade de nada. E olha que árvore se transformou o reino dos céus. Todo o mundo está sobre a influência. Todo mundo foi transformado de forma espetacular. A própria data da maioria do mundo, não todo mundo, mas a maioria do mundo, usa-se o ano antes de Cristo e depois de Cristo. Veja o marco que isso fez. Hoje, não sei se vocês sabem disso, mas eles estão, já há algum tempo, estão tentando tirar esse antes e depois de Cristo. Uma tentativa de menosprezar e subtrair Cristo de tudo. O que se refere hoje é chamado a Era Comum. Que é ridículo. A Era Comum, eles falam antes de Cristo, depois de Cristo. A Era Comum é depois de Cristo. E a Era não comum é antes de Cristo. Então eles simplesmente tiraram Cristo, antes e depois de Cristo, tiraram, mudaram o nome, mudaram a nomenclatura. Mas mesmo assim, é um ano 2023 depois de Cristo. Ou 2023 da Era Comum. Por que tirou isso? Para tirar Cristo. O mundo está desesperadamente tentando tirar Cristo de tudo, até do calendário. Mas o fato é que permanece. Agora, o mundo muçulmano, o mundo chinês, o mundo judeu, é outra, não é esse ano. Não é o ano 2023. Se eu não me engano, para o judeu, eu devia ter confirmado isso, mas para o judeu não é o ano 2023, é o ano 6.000 e alguma coisa. E para o chinês também é outra coisa assim. Eles usam outro calendário. Mas a maioria do mundo, especialmente o mundo oriental como todo, usa 2023, indicando justamente a vinda de Cristo. Então, essa é a lição. A lição está falando do crescimento que o reino de Deus vai ter. Vai ter algo que não tem muito futuro, não é muito promissor, que é uma semente pequena, vai se transformar num arbusto que vai crescer de tal modo que vai se transformar numa árvore e vai fazer aquilo que arbustos não fazem. Que é o quê? Aninhar pássaros, aves dos céus. É o escopo que isso vai ter. Outro uso do grão de mostarda, e isso é relevante a essa parábola, está lá em Mateus 17, e no versículo 19, que está também entrelaçado, e por isso que ele usa o grão da mostarda. Justamente Jesus usa o grão da mostarda para ligar, fazer a ligação com o reino de Deus, o reino do céu. Versículo 19 de Mateus 17. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que em particular? Porque na realidade tinha um jovem endemoniado, lá na terra dos Gadarenos. Jesus saiu do barco e tinha um jovem lá endemoniado, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do dito cujo. E Jesus foi lá e expulsou. Mas os discípulos ficaram meio que humilhados, né? Meio que sem graça. Meio que sorriso amarelo. Então eles foram, em particular, dizer: e aí, Jesus, por que a gente não conseguiu? A gente já conseguiu antes, por que não conseguiu agora? Qual foi o problema? Aqui então ele responde, no versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de se passar, e nada vos será impossível. Mais uma vez, tem muita gente que vê o grão da mostarda e fala: o grão da mostarda não é o menor de todos. Eu já expliquei isso. A mostarda não vira uma árvore. Eu já expliquei isso. E do mesmo jeito, mas uma montanha não vai se mover se você tiver fé. Tá vendo? A Bíblia está errada. Mais uma vez, Jesus está usando a ferramenta literária do quê? Hipérbole. Hipérbole. Ele está fazendo uma comparação exagerada. Mais uma vez, tá? É uma hipérbole. Se você olhar no dicionário, o que quer dizer hipérbole? Está assim definido: ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística. É uma exageração. Por exemplo, morrer de medo ou estourar de rir. Eu estourei de rir. Você explodiu, você literalmente estourou. Suas entranhas se explodiram. Você literalmente se estourou de rir. Não, é uma hipérbole. Rapaz, eu morri de medo. Morreu de medo? Estou fazendo o que aqui? Você não morreu? Então, vai para o cemitério, morreu. Então,
essas são expressões que a gente usa não para ser literal, é um exagero linguístico para ilustrar um ponto. É aqui que está falando. Jesus não falou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se você tiver um mínimo de fé, você vai dizer para uma montanha se levantar e mudar de lugar. Muita gente lê isso e fala, a Bíblia está cheia de conversa fiada. Não, gente, você tem que entender o que estava sendo dito. Agora, quem quer procurar chifre em cabeça de cavalo vai achar. Quem quer procurar um motivo, uma desculpa para desacreditar a Bíblia e não acreditar a Bíblia, tudo bem, fica à vontade, problema é seu. Depois você se vê com Deus lá, ou com o diabo, dependendo, né, se é salvo ou não. Mas a verdade é essa. Tá? Então, ele está dizendo aqui, comparando pouca fé, e dizendo, se você tiver um pouco de fé, tem grandes efeitos. E é claro que o reino de Deus só cresceu e teve essa extensão toda, sabe por quê? Devido à fé. Devido à fé. Tá? Aqui nós temos a Igreja Batista Metropolitana, nós temos a igreja lá na sombra. Eu diria que são árvores. Nasceu de quê? Nasceu uma pequena semente de fé. Nasceu por quê? Porque Deus chamou uma pessoa, olá, tudo bem, como vai? Que foi salvo aos 25 anos. Fui salvo aos 25 anos. Tá? Demorou 5 anos para eu começar a me preparar para valer. 4 anos para começar a preparar para valer. Essa preparação durou 10 anos. Foram 10 anos de preparo. E eu não tinha nada. Eu não fui criado num lar cristão. Eu não fui para os seminários renomados do mundo. Eu não tinha. Mas sabe uma coisa? Através da fé, Deus fez essa árvore. Que faz parte do reino de Deus. Então, Deus aqui está ligando o grão de semente, o grão e a semente da mostarda, com o reino de Deus, com fé, porque o reino de Deus é feito pela obra de Deus, que é feita na fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Toda a obra de Deus é feita na fé. Você não pode agradar a Deus, servir a Deus sem fé. Então, ele está ligando na lição a questão do crescimento do reino de Deus e a questão da fé, que é muito importante. Então, aqui faz referência à incredulidade e fé, que é outro ingrediente do reino de Deus na terra. Certo? Vamos agora dar uma encerrada rapidinho aqui. O reino de Deus, então, é grande e extenso na sua influência, culturalmente e até em religiões cristãs, entre aspas, religiões que se dizem cristãs, pseudo-cristãs, mas tiveram um impacto enorme no mundo como um todo. Então, além da salvação, o reino de Deus traz mudanças revolucionárias sociais, educacionais, humanísticas. Ele traz à humanidade um propósito. E tudo isso é totalmente revolucionário ao que tinha antes do cristianismo, antes do reino de Deus. Então, o reino de Deus na terra, ele cresce e aparece, apesar de toda dificuldade, apesar do pequeno começo e da grande oposição, os constantes ataques, ele cresce, aparece e influencia todo mundo.